Já pensou se de repente caíssem 500 mil reais na sua conta agora? Você largaria tudo e decidiria viver apenas dos rendimentos desse dinheiro? À primeira vista, parece o sonho de qualquer pessoa, quase um atalho direto para a liberdade financeira. Mas será que esse valor realmente sustenta uma vida inteira sem precisar trabalhar? Muita gente acredita que meio milhão já resolve a vida, só que a realidade não é tão simples quanto parece. Hoje você vai entender de forma clara quanto 500 mil reais realmente rendem no Brasil e, principalmente, se isso é suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila. Porque, apesar de parecer muito dinheiro, a grande pergunta continua: será que dá mesmo para viver só disso? Agora presta atenção nesse detalhe. Se você simplesmente gastar 3 mil reais por mês, esses 500 mil reais acabam em pouco mais de 13 anos. E isso sem considerar inflação, aumento do custo de vida ou imprevistos. Ou seja, aquele valor que parecia enorme começa a encolher bem mais rápido do que a maioria imagina. E é exatamente aqui que muita gente se engana. Trata esse dinheiro como um ponto final, quando na verdade ele deveria ser apenas o começo. O verdadeiro desafio não é ter os 500 mil reais guardados. O grande jogo está em transformar esse valor em uma fonte constante de renda, porque dependendo de onde você mora, esse dinheiro pode até render bem por um tempo. Em cidades menores, o custo de vida ajuda bastante. Mas, em capitais mais caras, aluguel, alimentação e transporte podem consumir tudo rapidamente. E existe um ponto que quase ninguém percebe. Não é o quanto você tem, e sim o quanto esse dinheiro consegue gerar. Deixar 500 mil reais parado é basicamente permitir que ele perca valor com o tempo. Por outro lado, quando bem investido, esse mesmo valor pode se tornar uma verdadeira máquina de renda passiva. Agora, se for mal administrado, continua sendo só um número bonito no extrato. E nada além disso. Outra coisa importante: o seu estilo de vida pesa muito nessa conta. Quem vive de forma mais simples pode sim conseguir uma boa qualidade de vida com esse valor. Mas se o padrão for alto, meio milhão dificilmente garante independência financeira de verdade. Não existe uma resposta única. Para alguns, é liberdade. Para outros, é só uma falsa sensação de segurança. Tudo depende de estratégia e disciplina. Se você tratar esse dinheiro como capital, ele pode crescer e gerar renda ao longo do tempo. Mas, se começar a gastar sem planejamento, ele desaparece muito mais rápido do que você imagina. Então, sim, pode ser suficiente, mas apenas com controle e boas decisões. Agora, vamos comparar rapidamente algumas opções para você entender melhor como esse dinheiro pode trabalhar. No nível mais básico está a poupança. Apesar de ser simples e conhecida, ela rende pouco, algo próximo de 0,5% ao mês. Com 500 mil reais, isso daria cerca de 2.500 reais mensais. O problema? Na maioria das vezes, ela nem consegue acompanhar a inflação, o que significa perda de poder de compra ao longo do tempo. Subindo um pouco, temos CDBs de bancos médios pagando cerca de 110% do CDI. Aqui a situação melhora, podendo gerar algo próximo de 4 mil reais por mês. Já o Tesouro Selic aparece como uma alternativa segura, acompanhando a taxa de juros e rendendo algo em torno de 4.200 reais mensais atualmente. E no topo da renda fixa temos o Tesouro PNPCA. A grande vantagem é que ele protege contra a inflação, ou seja, além de render, ele mantém o valor do seu dinheiro ao longo dos anos, algo essencial para quem pensa no longo prazo. Mas tem um detalhe importante: todos esses investimentos sofrem desconto de imposto de renda sobre os rendimentos. Isso significa que o valor líquido recebido sempre será menor do que o bruto. A renda fixa oferece segurança e previsibilidade, mas dificilmente garante uma vida confortável em cidades mais caras. Por outro lado, ela traz estabilidade. E isso tem valor. O CDB, por exemplo, conta com a proteção do FGC em até 250 mil reais por instituição, o que dá mais tranquilidade para o investidor.
Para quem busca segurança, esses investimentos são um excelente ponto de partida, mas talvez não suficientes para viver exclusivamente de renda. E é aí que entram os fundos imobiliários e as ações pagadoras de dividendos. Com R$ 500.000 investidos em fundos imobiliários, é possível gerar uma renda mensal que varia, em média, entre 0,7% e 1%. Isso significa algo entre R$ 3.500 e R$ 5.000 por mês, muitas vezes isentos de imposto de renda. E de onde vem esse dinheiro? Basicamente dos aluguéis de imóveis como shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais. É como se você fosse dono desses imóveis, mas sem precisar comprar um diretamente. Outra alternativa são as ações de empresas sólidas, que distribuem dividendos. Ao investir nesse tipo de empresa, você passa a receber uma parte dos lucros. Com R$ 500.000, é possível ter uma renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 4.000, dependendo da carteira escolhida. O grande diferencial das ações está no crescimento. Com o tempo, muitas empresas aumentam seus lucros e, consequentemente, os dividendos pagos. Isso ajuda a proteger o seu dinheiro contra a inflação no longo prazo. Mas é importante ser realista. Tanto fundos imobiliários quanto ações oscilam. O valor investido pode subir ou cair no curto prazo. E é por isso que a diversificação é tão importante. Misturar diferentes tipos de investimento ajuda a reduzir riscos e manter um fluxo de renda mais estável. Sim, essa estratégia envolve mais risco do que a renda fixa, mas, em compensação, tende a oferecer uma renda maior para quem busca independência financeira. Quando bem escolhidos, esses ativos podem transformar os R$ 500.000 em uma fonte consistente de renda. Agora deixa eu te pedir rapidinho. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a levar esse tipo de informação para mais pessoas. E agora, bora continuar. Um dos maiores inimigos de quem vive de renda é a inflação. Com o passar do tempo, o custo de vida sobe e o dinheiro passa a valer menos. Para você ter ideia, uma renda de R$ 4.000 hoje pode equivaler a apenas R$ 2.500 no futuro, dependendo da inflação. Além disso, impostos também impactam bastante. Investimentos como CDB e Tesouro sofrem tributação, o que reduz o valor líquido recebido. Já alguns ativos, como fundos imobiliários, oferecem rendimentos isentos, o que pode ser uma vantagem interessante. Mas mesmo quando não há imposto, a inflação continua agindo silenciosamente, diminuindo seu poder de compra ano após ano. E aqui entra um fator decisivo: o seu estilo de vida. Em cidades menores, uma renda de R$ 4.000 pode proporcionar uma vida confortável. Mas, em grandes capitais, esse valor pode não ser suficiente nem para cobrir despesas básicas. Moradia, saúde, transporte e lazer podem consumir rapidamente tudo o que você recebe. Por isso, ajustar o padrão de vida é essencial. A regra é simples: gastar menos do que se ganha. Não adianta ter bons investimentos se o seu custo de vida está acima do que eles conseguem sustentar. E é exatamente nesse ponto que muita gente falha. Depois de analisar tudo isso, voltamos à pergunta principal: dá para viver com R$ 500.000? A resposta continua sendo: depende. Para alguns estilos de vida, sim. Para outros, principalmente os mais elevados, não. Em regiões com custo de vida mais baixo, esse valor pode garantir tranquilidade. Já em cidades mais caras, pode não ser suficiente. O segredo está em como você utiliza esse dinheiro. Encarar os R$ 500.000 como capital e não como saldo disponível para gastar faz toda a diferença. Diversificar investimentos, equilibrar risco e retorno e manter disciplina nos gastos são pontos fundamentais. Para algumas pessoas, R$ 500.000 será liberdade. Para outras, apenas um valor que desaparece rápido. A diferença está na estratégia, no controle e na paciência de deixar o dinheiro trabalhar ao seu favor. No fim das contas, R$ 500.000 não é o destino final.
é o ponto de partida. Com as decisões certas, esse valor pode crescer e se transformar em algo muito maior ao longo do tempo, porque no fundo, não é o quanto você tem que define o seu futuro, mas sim o que você faz com isso. E agora, eu quero saber de você. Se tivesse 500 mil reais hoje, você gastaria ou transformaria em renda para o resto da vida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você chegou até o final, comenta: Eu vou ser livre. Vou ler e curtir o seu comentário. Até o próximo vídeo.